Bom, professor, então fazendo o resumo do trabalho aqui, as reações adversas imediatas ao contraste iodado intravenoso produzido pelas meninas Beatriz Cavalcante e Clarice Maria. Isso, lembrando que esse trabalho foi feito em 2004, ou seja, faz tempinho já. Então pode ser que houvesse mais um tipo de trabalho em si que pudesse ajudar o trabalho das meninas, que inclusive elas já disseram que na época não tinha muitos dados relevantes, justamente baseado nessa pesquisa que elas fizeram. Literatura, digamos assim. Elas pegaram muita literatura americana, estrangeira no caso. Vou falar um pouquinho sobre o que é o contraste, justamente para, no meu caso, decorar mais, como sou estudante de radiologia. Então, para mim, vai ser mais viável falar e já ir decorando, pois, na verdade, lógico que conforme vai passando o tempo, vamos aprendendo, mas nunca é demais estarmos dialogando, falando, gravando, justamente para absorver essas informações novas, que é o meu caso. Bom, contraste iodado, na verdade, é uma substância radiopaca usada em exames radiológicos. A TOMO utiliza muito esse elemento justamente para visualizar melhor a estrutura anatômica desejada, podendo não levar alguns pacientes a ter reações do contraste, reações indesejáveis, que deve principalmente por causa da alta osmolalidade. O que é osmolalidade? É o número de moles de um soluto existente em quilograma de solução. Uma baixa osmolalidade corresponde a uma menor probabilidade de ocorrência de reações adversas do contraste em relação ao sangue, no caso, né? O que é o mole, na verdade? O mole, para simplificar, representações de proporções químicas e no cálculo de concentração de substância. Isso daí eu pesquisei depois. O contraste iodado é o tipo iônico, dissocia-se em íons, e quando a solução tem maior osmolalidade do que os compostos, que são chamados de não iônicos, que dissociam em partículas com carga elétrica. Por isso o meio não iônico é mais seguro e tem tolerabilidade. Mas o alto custo da produção do mesmo o restringe e não o deixa ser utilizado indiscriminadamente. As reações ou efeitos indesejados são realmente classificados em reações do tipo anafilactoide e relações quimiotóxicas. Essas duas citadas não dependem da dose de contraste administrado, e sim se o paciente é alérgico, manifestando em alguns pacientes como urticárias na pele, na região do pescoço do braço, coriza, hipotensão, acompanhada da taquicardia, broncoespasmos, edema laríngeo e mais manifestações mais complicadas e perigosas ao paciente, como choque e insuficiência respiratória severa. Reações quimiotóxicas se relacionam com compostos de contraste, como osmolalidade e ionicidade, sendo que os sintomas podem ser sensações de calor, náuseas, vômitos e arritmia cardíaca, hipertensão, insuficiência renal, convulsões, entre outros. A classificação de risco é leve, quando nenhuma terapia é necessária, parando espontaneamente. Moderada é quando é necessária intervenção medicamentosa, não é necessário intervenção. Grave, quando precisa medidas de suporte e vida e intervenção. As reações são agudas, quando ocorre em 30 minutos após a administração do contraste. Tardias, quando ocorre após 30 minutos e até 7 dias. O extravasamento do contraste iodado é considerado da administração intravenosa da substância. Alguns extravasamentos são de volumes pequenos, de até 10 ml. Contudo, volumes como 50 ml podem ocasionar danos ao tecido no local da punção.
Algumas vezes o extravasamento se dá ao calibre do abacate e também das várias tentativas de punções, idades do paciente, tratamento quimioterápico, às vezes ficam mais finas, na verdade, né, e sensíveis. E também a falta de comunicação entre equipe técnica de enfermagem. Isso ocorre mesmo. Minha mulher é técnica de enfermagem, ela fala que tem umas lá que não sei nem por que trabalham no local. É para estar trabalhando de vendedora ou de açougueira. Essa é a pura verdade. Esse trabalho, na verdade, é uma pesquisa quantitativa, exploratória, de caráter experimental do Hospital das Clínicas em Porto Alegre, justamente para conhecer e evidenciar as reações adversas do contraste iodado, utilizado na tomografia computadorizada. O trabalho foi feito através da coleta de dados de uma planilha de registro preenchida manualmente durante 24 horas de funcionamento no período de 1º de outubro a 10 de dezembro de 2004, com 351 pacientes recebendo contraste iodado iônico e não iônico. 12,5% tiveram reações adversas imediatas do contraste iodado iônico e 1% de não iônico. Em relação ao extravasamento de contraste, 2,2% ocorreram das injeções de substâncias radiopacas. Todos esses eventos apresentaram com intensidade leve e tiveram resolução espontânea. Concluiu que o serviço do hospital onde se desenrolou a pesquisa oferece adequados padrões de segurança ao paciente, refletindo a adequada triagem dos casos de risco, que demonstra que a equipe de enfermagem tem contribuído satisfatoriamente com os resultados. Também conclui que o uso do catéter plástico é muito mais seguro do que a de agulha metálica. Isso hoje em dia é mais comum, a de plástica realmente. Que são justamente aqui, ó. Tem esses aqui para estudar mesmo. E aqui lá em Sorocaba é muito utilizado esse aqui, o 18. O 24, que é justamente usado em pediatria, muito utilizado. E também o 20, que é utilizado muito em também crianças, adultos e pacientes quimioterápicos, né? Mas são muito utilizados para cada um tem a sua função, né, na verdade. Vale que notaram que a presença de ciclos de melhoria de gestão da qualidade do campo de trabalho estava otimizado e sugeriram o serviço de tomografia. Conheça os próprios índices e eventos adversos e as condições que ela ocorre a fim de obter evidências para avaliação dos processos assistenciais. Isso, no meu ponto de vista, realmente tem que ocorrer, porque o cara de radiologia ou de tomo tem que conhecer mesmo. Ele tem que saber as reações, acionar a equipe técnica quando precisa, muito mais urgentemente, digamos assim, para que não ocorra fatalidades, que pode ocorrer, isso é fato, algo menos grave, mas evitar ao máximo que isso ocorra. Então tem que se conhecer, isso é fato, não tenha dúvida disso. Avaliaram que o fato de ter ocorrido apenas eventos adversos de intensidade leve não exclui a necessidade de manter a equipe de trabalho sempre preparada com o carrinho de urgência e os técnicos de enfermagem de prontidão para algum tipo de necessidade extrema, pois eventos graves são imprevisíveis e podem ocorrer mesmo com a administração de contraste não iônico, inclusive em pacientes de baixo risco. Estudo de imagem alternativo devem ser considerados antes da administração do contraste iodado. Então, elas realmente constataram esses fatores que sempre tem que ser avaliado antes, e também na época não tinha muito estudo, na verdade, sobre esses quesitos. Então, realmente tem que ser reavaliado, e eu acho que deveria fazer mais um estudo baseado em cima, aqui na região. Que talvez de região para região pode ser que varie também, né? Pois cada local teria que ser um ensino universal, né? Mas sabemos que cada lugar tem um ensino diferenciado, né?